A Jornada do Milionário e o Mendigo Negro, uma história de esperança. A aldeia à beira do lago, quase mágica. O sol refletia nas águas como se quisesse dançar com os peixes. Mas havia um jovem Leandro que não se contentava com aquela paz. Desde pequeno, ouvi as histórias de viajantes, contos de riquezas e aventuras em terras distantes. Certa manhã, a vida dele sentia-se poder de qualquer uma coisa. Ela era bonita. E mudança mais forte. Bom e Beus voltaram para a aldeia do lago. Como uma pós? E que verdade é essa? Pô, descobrimos que tudo que o jovem e pai em pequena pescaria não via para pescar, começa a entrar em contos de milionário. Poderia ele também mudar sua história? Mas a alegria de sua descoberta logo foi ofuscada por um temor. A aldeia estava ameaçada. Rumores continuavam a circular sobre uma corporação gananciosa que queria construir uma usina à beira do seu amado lago. O sangue fervia em suas veias ao imaginar a destruição que isso traria. Ele sabia que precisava agir. Ser rico ou famoso não importava se sua casa, seu lar, estava em perigo. Os dias passaram e Leandro ficou dividido. Nas noites estreladas, olhava para o céu, buscando respostas entre as constelações. Foi então que uma figura envolta em sombras apareceu em sua janela. Um homem misterioso, com olhos profundos e voz grave, prometeu ajudá-lo a encontrar o lendário milionário. Mas havia um custo que o jovem ainda não compreendia. Você está disposto a sacrificar tudo o que ama por seus sonhos? Perguntou o homem, ecoando suas inseguranças. Leandro sentiu um nó na garganta. De um lado, a urgência de proteger sua aldeia. Do outro, o desejo ardente de se tornar alguém grandioso. O que ele realmente queria? O bate-coração da adrenalina misturava-se com a ansiedade. As vozes na aldeia começaram a murmurar. O que ele fará? Qual é o seu verdadeiro desejo? As estrelas brilhavam intensamente naquela noite. Para Leandro, cada uma delas parecia uma decisão à espera de ser tomada. Poderia ele se tornar o homem que sempre sonhou, mas sem deixar sua aldeia para trás? A cena estava armada para um confronto colossal entre seus sonhos e suas responsabilidades. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As estrelas brilhavam intensamente naquela noite. Leandro sentia o peso das decisões pesando em seu coração, batendo como um tambor dentro de seu peito. Mas uma sombra no canto da sala fez seu olhar desviar. O homem misterioso estava ali, mais próximo agora. Seus olhos pareciam um abismo, prontos para engolir qualquer esperança. Tudo o que você ama, ele sussurrou, pode ser a chave para o seu sucesso. O coração de Leandro disparou. Ele não queria pensar no que isso poderia significar. E enquanto a ansiedade fazia seu sangue ferver, uma explosão de luz cortou a escuridão da noite. Um grito ecoou pela aldeia. O som estrondoso ressoou como um trovão.
fazendo paredes tremerem e deixando todos em pânico. Ele correu até a janela e avistou uma fumaça negra subindo, acompanhada de gritos e uma clareira no céu noturno. A usina, ela estava sendo construída, mas não era apenas isso. O que Leandro viu a seguir mudou tudo. A figura que comandava o processo era ninguém menos que seu pai, Miguel, um dos homens que ele sempre admirou. "O que está acontecendo?" Leandro gritou a voz trêmula de choque. O homem misterioso riu, um riso vazio e cruel. "Você não percebeu? Seu pai sempre teve seus próprios sonhos. Ele está no lado errado da história, mas é uma história que você nunca soube." As palavras do homem pesavam como chumbo. Miguel, o pescador honesto, lutando por seus próprios interesses, mesmo que isso significasse a destruição do lago e da aldeia que sempre protegera. Leandro sentiu uma dor cortante no peito. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Ele não queria acreditar. "Eu vou confrontá-lo!" O homem misterioso apenas balançou a cabeça, ainda com um sorriso enigmático. "Confrontar ou seguir seus sonhos? Você tem uma escolha!" Então, em um instante de frenesi, Leandro agarrou a lanterna e correu para fora. Cada passo se tornava mais pesado ao se aproximar da construção. As vozes da aldeia se misturavam ao rugido das máquinas. Ele viu seu pai na linha de frente, um homem assoberbado, sem olhar para trás, e isso o feriu profundamente. A imagem de Miguel, sua figura heróica, se fragmentava diante de seus olhos. "Pai!" Leandro gritou, a voz cortando através do clamor. Miguel virou-se, mas havia algo frio em seus olhos. Sem a mesma determinação e amor de antes, havia uma centelha de ambição que o tornava irreconhecível. "Leandro!" Ele chamou, mas não havia amor na voz, apenas uma ordem. "Fique fora disso! Você não vê o que está fazendo?" As palavras escaparam da boca de Leandro como um rasgo. A multidão ao redor começou a murmurá-lo, muitos se perguntando como Miguel havia se tornado essa pessoa. Em meio ao caos, o irmão de Leandro, Clara, apareceu. Ela estava com lágrimas nos olhos, mas seus braços estavam cruzados. "Você não pode fazer isso, pai!" A tensão subiu. Agora era um duelo familiar. Mas antes que Miguel pudesse responder, um grito mais alto cortou o ar. "A construção! A barragem está cedendo!" O pânico estourou como uma bolha. Os homens da construção correram e tudo desabou em uma corrida desesperada. O lago, o coração daquela aldeia, estava em perigo iminente, e no meio daquela calamidade, Leandro sentiu um nó na garganta. "Você deve escolher, Leandro! Ficar ou partir, proteger sua aldeia ou lutar pelos seus próprios sonhos. O tempo está se esgotando." O homem misterioso gritou da sombra. A verdadeira batalha havia começado. E tudo o que Leandro acreditava estar certo estava desmoronando ao seu redor. Com tudo prestes a desabar, qual caminho ele escolheria? A urgência do momento se misturava com a ideia de que seu pai havia se tornado um estranho. E quando olhou ao redor, as estrelas agora estavam apagadas. E o lago, seu mundo, estava prestes a desmoronar. As estrelas pareciam ter virado pontos apagados naquele céu. O caos reinava. E Leandro estava prestes a atravessar a linha que separava a esperança da desilusão. Com o coração na garganta, ele encarou seu pai, Miguel, que agora era uma sombra do homem que ele conhecia. O medo tomava conta dele, mas não havia tempo para hesitar. "Pai, você precisa parar isso!" Leandro lutou contra o desespero.
Miguel estava ali, mas parecia mais um estranho, coberto por uma capa de ambição que o tornava irreconhecível. A multidão ao redor começou a murmurar em confusão. As vozes se misturavam com o barulho das máquinas. O chão tremia, mas para ele, o verdadeiro tremor vindo de dentro do seu próprio ser. E então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, como um trovão, e a terra sob os pés de Leandro se abriu. "O que foi isso?" ele gritou. Mas a resposta não veio. Uma nuvem de poeira subiu, encobrindo tudo ao redor. Com um pânico crescente, Leandro se agachou, cobrindo a cabeça. Quando a poeira começou a assentar, ele viu algo. Uma forma humana emergiu daquela nuvem. Era Clara, sua irmã, mas havia uma diferença. O olhar dela estava vazio, como se a vida tivesse sido sugada. "Clara?" Leandro avançou. Algo estava muito errado. "Ela não é quem você pensa que é, Leandro." A voz do homem misterioso ecoou nas sombras. Leandro virou-se, mas a figura já não estava mais ali. O coração dele pulsava violentamente enquanto ele observava Clara, que agora tinha um brilho sombrio nos olhos. "Você? O que aconteceu com você?" A agonia de Leandro era palpável. Clara balançou a cabeça, os lábios se movendo, mas as palavras não saíam. O que quer que estivesse envolvendo sua irmã a transformar em algo quase irreconhecível. De repente, ela se virou, apontando para Miguel. "Pai, você não vai levar tudo." O tom de voz carregava uma ferocidade que arrependeu a espinha de Leandro. Essa não era sua Clara, aquela que sempre foi doce e protetora. Era como se um espírito sombrio a tivesse possuído, revelando um lado obscuro que ninguém sabia que estava lá. Miguel olhou para ela, assustado. "Por que você está dizendo isso? Clara, isso não é você!" O desespero na voz dele era palpável. Mas Clara não parou. "Você me viu como uma distração. Eu sempre estive aqui, esperando pelo momento de agir. Você se esqueceu do que somos. As verdadeiras promessas da família se foram quando você decidiu trair nosso legado." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Leandro ficou atônito, paralisado. A verdade crua o atingiu. Sua irmã, que sempre respeitou o pai e a tradição da aldeia, agora estava contra ele. "Não pode ser!" A multidão reagiu em choque. Vozes sussurrantes ecoaram entre os presentes. Algumas pessoas começaram a se afastar, com medo do que Clara poderia fazer. Outros olhavam para Miguel, buscando respostas em seu rosto conturbado. E como se tudo isso não fosse o bastante, uma explosão ainda maior ecoou. A construção desabou à distância, a terra se despedaçando sob a força. Um grito cortou os ares. O lago estava transbordando. A água ameaçava invadir tudo. Leandro sentiu o nó na garganta afrouxar um pouco. "Clara, precisamos parar isso. Precisamos ajudar a aldeia." Ele estendeu a mão, mas Clara apenas sorriu de maneira fria, como se tudo estivesse em suas mãos. "E se eu não quero salvar a aldeia? E se eu quiser ver tudo o que você ama desmoronar?" O ar ficou pesado com a revelação. Cada segundo parecia se estender. A tensão entre eles pulsava como um coração prestes a explodir. A verdadeira batalha tinha apenas começado. E Leandro percebeu que precisava escolher. Mas agora ele não apenas lutava contra o que Miguel estava fazendo, mas contra o que Clara havia se tornado. O lago, sua aldeia, sua família, tudo estava em risco. A escolha estava apenas começando e a escuridão parecia estar ganhando. O mundo ao redor parecia girar e Leandro se viu questionando tudo o que sabia até então. Qual seria o verdadeiro preço a pagar por seus sonhos?
Com a imagem de sua irmã perturbada à sua frente, Leandro sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dele. Não apenas a aldeia estava em perigo, mas agora sua própria família estava se despedaçando. O calor da tensão pairava no ar. Clara, com aquele olhar gélido, não parecia mais a jovem doce e atenta. No fundo, algo terrível se transformava. Clara, você precisa voltar ao normal. Este não é você! Ele gritou, a voz animada, mas a resposta dela foi um sorriso que enviou um calafrio pela espinha dele. E então, antes que pudesse dizer mais, o mundo à sua volta literalmente desabou. Um estrondo ensurdecedor ecoou e a terra tremeu sob seus pés. Olhando para trás, o cenário era caótico. A construção, com suas máquinas imensas e barulhentas, ruiu em um momento como fichas de dominó caindo. Era um colapso monumental. A estrutura abaixo do lago se desintegrando em meio a uma explosão de poeira e escombros. Então, uma imagem de um homem saiu da nuvem de poeira. Não era apenas qualquer homem. Era o avô de Leandro, Afonso. O velho estava ali, de pé, com um olhar profundo que parecia atravessar a alma de Leandro. Ele nunca havia sido visto desde que a empresa apareceu na aldeia e, segundo as histórias, tinha partido em busca de riquezas e oportunidades. O choque foi total. Você não deveria estar aqui, Leandro murmurou, a confusão pululando como borboletas em seu estômago. Você era apenas uma lenda, um conto que eu ouvia. Leandro, a luta não é apenas sobre o lago ou o dinheiro. Está tudo conectado. O que seu pai faz, o que Clara se tornou, tudo é parte de um plano. Algo que você ainda não entende. Afonso disse, sua voz grave ressoando entre as nuvens de poeira. Miguel, paralisado, olhava para o pai. Um misto de terror e vergonha. A imagem dele, forte e decidido, se despedaçava em fraqueza. Pai, o que você está dizendo? A pergunta que ecoava no ar carregava a gravidade de quem percebe uma verdade que não deseja. Afonso fez um gesto amplo, como se quisesse envolver todos naquelas palavras carregadas. A usina não é só um projeto, é uma maldição. As terras que você está destruindo são as que sustentam a vida do lago. E há algo mais, o que você e Clara não sabem. Leandro sentiu o coração disparar. O quê? O que você está escondendo? O velho olhou para Clara com preocupações em seus olhos. Ela não é só sua irmã. Ela carrega uma herança que não deve ser utilizada para o mal. A sua natureza foi alterada. Clara, você precisa se lembrar. A voz de Afonso cortou o ar como uma faca. Clara deu um passo à frente, como se fosse se tornar alguém inteiro de novo. Eu não entendo. O que você quer dizer? E então, a verdade rompendo como um grito. Sua mãe, antes de partir, selou um pacto com as águas. Clara, você é a chave. E agora que você perdeu o controle, tudo o que vocês amam está em risco. Você traz a força ou a destruição. Um silêncio espesso pairou sobre todos, os rostos agora repletos de desespero. A confusão dominava, enquanto Leandro lutava contra a dor e o medo. Eu não posso, é a única escolha que você tem. Afonso insistiu, agora com um olhar firme. Nesse momento, tudo o que Leandro acreditava se desfez.
Ele não apenas lutava pela aldeia, mas agora lutava por sua própria irmã, por sua família e por descobrir quem realmente eram e o que estavam dispostos a sacrificar. O mundo que parecia tão claro agora estava mergulhado na escuridão das revelações. O lago estava transbordando, a devastação à espreita, e no meio do caos, o verdadeiro preço de seus sonhos estava prestes a ser pago. Tudo girava, tudo estava em jogo, e a escolha que estava em suas mãos poderia não apenas mudar seu destino, mas de todos à sua volta. A dor e a confusão dominavam o ar. Leandro estava surpreso com as revelações de seu avô, Afonso. As palavras cortavam como uma faca afiada, e cada respiração parecia mais pesada. Ele olhou para Clara, que parecia ainda mais distante, como se não estivesse ali. Clara, precisamos resolver isso. Ela ergueu a cabeça, mas os olhos estavam vazios. Um abismo sem fundo. Você não entende, Leandro. Eu sou mais forte do que você pensa. Está na hora de tudo isso mudar. Um novo estrondo ecoou, e o chão tremeu ainda mais sob os pés deles. O lago estava agitado, e a água começava a transbordar, ameaçando engolir a aldeia. O desespero se alastrava entre a multidão. "O que vamos fazer?" gritou alguém. "Precisamos fechar a construção. O que mais pode acontecer?" A voz de Miguel ressoava, mas soava um tanto impotente. Os olhos dele estavam mais confusos a cada segundo que passava. "O que você fez, pai?" Leandro não conseguia se controlar. "Você está destruindo tudo por causa de seus próprios interesses." "Cale-se! Você não sabe de nada!" Miguel estava fora de si, e o pouco de razão que tinha parecia evaporar. A tensão nascia entre eles, pulsante e viscosa, enquanto Clara, quase em transe, se movia mais perto da borda do lago. Algo não estava certo com ela. "Clara, não! Fique longe da água!" ele gritou, mas ela apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A atmosfera mudava, como se algo maligno estivesse prestes a emergir. E nesse momento, aconteceu algo absolutamente inesperado. Do centro da água, algo começou a se erguer. Era uma forma, uma sombra densa que crescia, uma energia pesada que parecia devorar a luz ao seu redor. A multidão ficou em choque, os rostos pálidos e os olhares fixos naquela visão sobrenatural. "É a maldição do lago!" alguém gritou. "Desenfreado! Pânico desenfreado!" Leandro olhou para Afonso, que seguia impassível. As palavras de seu avô reverberavam na mente dele. "O que você e Clara não sabem." De repente, a forma saiu da água, uma coloração escura e sinistra. "Quem invocou a força dos antigos?" A voz ecoou, profunda e vingativa. Era como se o próprio lago estivesse falando. Leandro sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. "Não, isso não é possível!" murmurei sem acreditar no que via. Clara começou a dançar em direção à criatura com um olhar de adoração, como se estivesse sendo atraída por uma força irresistível. "Clara, não! Volte!" Mas ela não ouviu. Seu corpo estava em perfeita harmonia com a força que emergia do lago. Miguel tentou puxá-la de volta, mas algo a segurava. Uma corrente invisível. A tensão espremeu o coração de Leandro. "Clara, você precisa lutar contra isso!" A sala agora estava dividida. Alguns tentavam puxar Clara, enquanto outros olhavam em horror para a sombra crescente. E quando o choque parecia estar em seu bico, a criatura mirou diretamente para Leandro.
Você é o escolhido. A confusão tomou conta dele. Escolhido pra quê? O seu cérebro fervilhava, as palavras escapando como fumaça. Você é herdeiro das águas. O poder está em suas mãos. As palavras eram claras, mas o peso delas era esmagador. Leandro olhou para seu pai, para Clara, para Afonso. Ele sabia que tudo havia mudado, que a batalha que estava lutando agora era infinitamente maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O que realmente estava em jogo não era apenas o lago ou seus próprios sonhos, mas algo mais profundo. Algo que poderia destruir não apenas sua aldeia, mas o próprio legado de sua família. Vamos lá, Leandro! O grito de Miguel ecoou, mas não havia a mesma força de antes. A escolha estava diante dele, e cada segundo parecia uma eternidade. O que significa ser escolhido? Ele olhou mais uma vez para Clara, agora completamente perdida na escuridão. E no fundo de seu ser, uma verdade dilacerante se formava. Talvez, por trás da busca por riquezas e poder, estivesse um destino sombrio, uma maldição que poderia atingi-los a todos. A pergunta pairou no ar. O que exatamente Leandro precisaria sacrificar para proteger aqueles que amava? Leandro sentiu o coração disparar enquanto olhava para aquela sombra, uma entidade maligna emergindo das águas escuras do lago. Era como se o próprio lago tivesse se tornado um veneno, prestes a engolir tudo ao seu redor. Clara estava perdida, atraída por algo que Leandro não conseguia compreender. Ele gritou novamente, mas a voz dele se perdeu no rugido da criatura. Clara, lute contra isso, eu estou aqui! Mas os olhos dela brilharam com um fogo estranho, e o sorriso dela parecia mais um lamento. O desespero crescia em seu peito. A sombra se aproximou mais, e Leandro sentiu o ar gelar. Você, herdeiro, deve escolher. A voz ressoou como um trovão, e os pelos do corpo dele se arrepiaram. O lago estava em tumulto, e o desespero da aldeia era palpável. Gritos e murmúrios se misturavam ao som da água borbulhante. Foi quando tudo mudou. Uma explosão de luz irrompeu pelo céu. Uma luz tão intensa que forçou todos a fecharem os olhos. Leandro, surpreso, refletiu que aquele poderia ser um milagre. Mas o que aconteceu a seguir foi mais sombrio do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. A luz iluminou a área, e todos, incluindo a sombra, congelaram na intensidade brilhante. Quando a luz finalmente se dissipou, a figura de Afonso havia desaparecido. Mas não apenas isso. Clara, sem aviso, começou a murmurar palavras ininteligíveis. O que você está fazendo? Leandro a chamou, mas a voz dela estava distante. Ela girou, os olhos iluminando-se com uma nova energia. Você não entende, Leandro. O que eu sou, quem eu realmente sou. O coração dele disparou de novo. O que você quer dizer? Clara, volta para mim. As palavras escapavam de sua boca, carregadas de tristeza e medo. Ela se virou, e aquele olhar agora era uma mistura de dor e determinação. Eu sou a guardiã deste lugar, Leandro. Não é só um legado. É uma maldição. Você precisa entender que minha conexão com esse lago vai além de tudo que você conhece. As revelações de Clara chocaram Leandro. Ele não sabia se confiava ou se acreditava nela. Guardião? O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Você não é assim. Mas a verdade veio em um sussurro violento. Quando minha mãe se foi, ela me deixou com o poder que ninguém pode compreender. Você pode ser o herdeiro, mas eu sou a chave.
Você tem que decidir qual lado você vai escolher. O pesadelo tomou forma. Em um instante, o caos ao redor levou Leandro a perceber que não era apenas um espectador. Ele tinha um papel nesta tragédia, e as escolhas de Clara não eram apenas dela. Nas profundezas do lago, a entidade parecia vibrar, ansiosa pela decisão deles. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um movimento brusco. A sombra avançou e envolveu Clara. O grito dela ecoou pelo ar, e Leandro sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Clara! O mundo virou um borrão. E então a sombra a engolfou e tudo ficou em silêncio. O lago, a criatura, os sonhos, tudo parecia ter se apagado. Quando a poeira assentou, Leandro se viu sozinho, olhando para o lago agora calmo. Sua irmã, sua coragem, seu avô, tudo se fora. Uma nova escuridão se formou dentro dele. Uma dor que ele jamais imaginou sentir. O que era real? O que significava ser o escolhido? E no silêncio daquela noite, uma nova voz ecoou de dentro do lago. Não mais como a sombra, não mais como um monstro. Agora, o verdadeiro jogo começa. A angústia tomou conta de Leandro. Ele percebeu que a batalha estava longe de terminar e que a jornada dele havia mudado. O que ele realmente havia perdido e o que Clara se tornara. Com o coração em frangalhos, ele sabia que a resposta estava nas profundezas do lago e que a luta para resgatar sua irmã apenas começara. A angústia tomou conta de Leandro, o medo pulsando como um tambor dentro dele. Clara havia desaparecido entre as sombras do lago, e um vazio denso se estabeleceu no ar. Ele estava sozinho, cercado pela dor e pela incerteza. A entidade que emergira da água olhava para ele, seu semblante distorcido, expressando um poder ameaçador. Você é o escolhido, a criatura repetiu, sua voz reverberando como um eco sinistro nas margens do lago. Como se todas as... Mas então algo inusitado aconteceu. O silêncio foi rompido por um estrondo distante. O chão tremeu sob seus pés, e uma onda de terror se espalhou pela aldeia. Criaturas corrompidas começaram a emergir do lago. Sombras grotescas com formas humanas, olhos vazios e garras afiadas. Era como se o próprio lago, em sua ferocidade, estivesse dando vida a pesadelos. As vozes da multidão ecoaram em pânico. O que são essas coisas? Alguns tentaram correr, mas o medo os paralisava. O caos instalou-se, gritos de terror misturando-se ao rugido do vento que cortava o ar. Leandro apenas podia olhar, a cena se desenrolando diante dele como um pesadelo. Clara! Sua voz soou como um lamento. Mas não havia resposta. O desespero o consumia, e foi então que algo chocante aconteceu. Entre a névoa e o caos, Miguel se lançou à frente, enfrentando a escuridão com um olhar de determinação. Precisamos salvá-la! Fique atrás de mim, Leandro! Pai, não! Você não sabe o que está enfrentando! O coração de Leandro estava em frangalhos, um aviso que escapava de sua boca. Mas antes que pudesse impedir Miguel, algo o atingiu com a força de um vendaval. A sombra do lago se impôs diante deles, os olhos da criatura focando em Miguel, como se o reconhecesse. Você traiu sua linhagem. A voz da entidade tinha um tom de acusação, como se guardasse segredos antigos. As palavras soaram como trovão no ar. Leandro ficou atônito. O que você está dizendo? Talvez ele não apenas utilizasse seu poder, mas também estivesse ligado a algo mais. Algo que ele nunca havia conhecido.
A verdade estava se revelando, e o mundo à sua volta começou a desmoronar de novas maneiras. Miguel, com a expressão confusa, gritou: "Não! Eu sou seu filho! Por nós, por nossa família!" A intensidade das emoções desabava ao seu redor. Mas a criatura só sorriu. E naquele sorriso estava uma escuridão que Leandro nunca havia visto antes. Você se esqueceu do pacto feito por sua mãe. Um pacto que exigiu um preço. E sua verdadeira natureza começou a se manifestar. Um quebra-cabeça intrincado se desenrolava diante dele, e Leandro sentiu sua cabeça girar. O que Miguel escondia? Pai, o que aconteceu com a mamãe? Que pacto? As palavras dele soavam como implorações desesperadas. É complicado, Leandro. Eu não queria que você soubesse assim. A voz de Miguel vacilava, e os olhos dele estavam repletos de culpa. Um medo profundo refletido em seu olhar. Então você sabe o que é essa criatura? É por causa do que você fez, não é? A história os conectava de um jeito que ele nunca imaginou. Cada revelação drenava suas forças. Mas o que realmente estava em jogo? A criatura, envolta em escuridão, começou a rir. A verdade é que o poder que você herda está diretamente ligado à escolha do seu pai. E agora, o que será de vocês? E no auge da confusão, uma nova onda de poder se espalhou pelo lago. As águas estavam começando a se agitar mais uma vez. Leandro se sentiu puxado, um fio invisível o conectando ao lago, ao seu legado. Ele precisava agir. A decisão estava se formando dentro dele, mas a sombra ainda estava lá, esperando. Você deve optar. Salvar ou perder tudo. A voz ressoou ao seu redor e um frio percorreu sua espinha. O que ele realmente queria? O que estava disposto a sacrificar por sua família? E daquela fração de segundo em diante, tudo que antes parecia claro estava mergulhado em incertezas. O terror do lago teria um preço, e a batalha que se aproximava seria a luta mais devastadora de todas. Leandro estava paralisado, o peso das palavras da criatura pulsando no ar. Você é o escolhido. O desespero tomava conta dele. Miguel estava à sua frente, atormentado pela pressão da culpa, enquanto a criatura se concentrava neles, uma sombra viva que exalava poder. Você não pode deixá-lo se aproximar. Temos que... A frase de Miguel ficou no ar, interrompida por um tremor. O chão balançou, como se o próprio lago estivesse protestando. Leandro sentiu a fúria crescendo dentro de si. Precisava de respostas, mas antes que pudesse gritar, um clarão cortou o céu. Uma luz tão intensa que todos foram forçados a fechar os olhos. E no instante em que a luz se dissipou, um grito ecoou. Clara! Ele virou-se freneticamente, mas a irmã estava ali, saía esvoaçando com a energia que emanava do lago. Ela parecia diferente, quase etérea, como se estivesse se fundindo com aquele poder maligno. O olhar de Clara tinha algo de sombrio, algo que não era dela. Clara, você está bem? O coração dele batia descompassado. A resposta dela não veio imediatamente. Em vez disso, a sombra diante deles começou a mudar. Sou a guardiã, Leandro. Minha conexão com o lago nunca foi mera coincidência. Você tinha que saber. As palavras dela ressoaram como um trovão e a multidão ficou em choque. Miguel arregalou os olhos. O que está acontecendo? Mas antes que Clara pudesse se explicar, a sombra começou a se agitar.
agora movimentando-se em uníssono com ela. Uma força invisível os unia. Gritos de pavor ecoaram, e os aldeões começaram a se afastar, sem saber se correr ou enfrentar. A sombra continuou a se expandir, tomando forma. E então, em um movimento inesperado, começou a engolir Clara. "Não!" Leandro gritou, mas era como se ela estivesse em transe, atraída por algo mais profundo. Os ímpetos da criatura ecoaram, e no meio do caos, Miguel avançou, um braço estendido, na tentativa de salvar a filha, mas a sombra não o deixaria chegar. "Clara, resista!" ele implorou, mas o olhar dela agora refletia uma determinação fria. A luz estava desaparecendo de seus olhos. E então, Leandro viu. No reflexo das águas agitadas, ele percebeu algo que jamais esperaria. Clara não estava sendo aprisionada. Era como se ela estivesse se unindo à sombra. Não como uma vítima, mas como uma aliada. Os olhos dela brilhavam com uma nova luz, e no fundo, uma força que antes era sua única proteção, agora estava se tornando sua armadilha. "Clara, não! Você não pode fazer isso!" O grito de Leandro soou na multidão. Mas sua única resposta foi um sussurro quase inaudível. "Eu sou parte disso. É meu destino." Com isso, um silêncio sinistro envolvendo o lugar. O que estava acontecendo era algo que Leandro não entendia. Clara era a chave, e em um instante cru, o lago ressoou com um poder primitivo. Tudo em volta dele parecia tremer. O que era real e o que não era se misturava num ciclo interminável de horror. Mas então, como um relâmpago cortando o céu, a sombra se voltou para Leandro. "Você pode escolher, herdeiro, abandonar sua linhagem ou aceitá-la completamente." As palavras soaram, como se também fossem um aviso. A verdade se despedaçava como vidro à sua volta. Ele olhou para Clara, agora empoderada, e para Miguel, que se debatia entre desespero e confusão. "Pai, o que você sabe sobre isso?" O medo crescia em Leandro. "Eu não sei. Eu pensei que tinha feito o certo." Miguel gritou, sua voz desesperada. Durante anos, ele mentiu. A própria razão pela qual estavam naquela luta estava se desdobrando nas sombras. E então, a sombra deu um passo à frente, envolvendo-os com uma neblina. O pacto não se rompeu. Ele só se fortaleceu. E agora a verdadeira batalha começa. Leandro sentiu o chão sair debaixo de seus pés. O que estava acontecendo? A relação deles, todas as verdades e mentiras, se transformava em um labirinto sem saída. "Clara, você precisa lembrar." Mas a resposta dela foi uma risada que gelou sua alma. Um eco repetido até se desfazer. Com um movimento repentino, todos se viraram. A única certeza era que a linhagem que tanto tentavam proteger agora ameaçava engolir tudo ao seu redor. E até onde aquela transformação os levaria? Chegou a hora de descobrir se poderiam escapar do legado que sempre conheceram ou se estariam condenados a sofrer sob as sombras eternamente. Leandro estava paralisado, o peso das palavras da criatura pulsando no ar. "Você é o escolhido." O desespero tomava conta dele. Miguel estava à sua frente, atormentado pela pressão da culpa, enquanto a criatura se concentrava neles. Uma sombra viva que exalava poder. "Você não pode deixá-lo se aproximar. Temos que..." A frase de Miguel ficou no ar, interrompida por um tremor. O chão balançou, como se o próprio lago estivesse protestando. Leandro sentiu a fúria crescendo dentro de si,
Precisava de respostas. Mas antes que pudesse gritar, um clarão cortou o céu. Uma luz tão intensa que todos foram forçados a fechar os olhos. E no instante em que a luz se dissipou, um grito ecoou. Clara! Ele virou-se freneticamente, mas a irmã estava ali, sua saia esvoaçando com a energia que emanava do lago. Ela parecia diferente, quase etérea, como se estivesse se fundindo com aquele poder maligno. O olhar de Clara tinha algo de sombrio, algo que não era dela. Clara, você está bem? O coração dele batia descompassado. A resposta dela não veio imediatamente. Em vez disso, a sombra diante deles começou a mudar. Sou a guardiã, Leandro. Minha conexão com o lago nunca foi mera coincidência. Você tinha que saber. As palavras dela ressoaram como um trovão, e a multidão ficou em choque. Miguel arregalou os olhos. O que está acontecendo? Mas antes que Clara pudesse se explicar, a sombra começou a se agitar, agora movimentando-se em uníssono com ela. Uma força invisível os unia. Gritos de pavor ecoaram, e os aldeões começaram a se afastar, sem saber se correr ou enfrentar. A sombra continuou a se expandir, tomando forma, e então, em um movimento inesperado, começou a engolir Clara. Não! Leandro gritou, mas era como se ela estivesse em transe, atraída por algo mais profundo. As ímpetos da criatura ecoaram, e no meio do caos, Miguel avançou, um braço estendido na tentativa de salvar a filha, mas a sombra não o deixaria chegar. Clara, resista! Ele implorou. Mas o olhar dela agora refletia uma determinação fria. A luz estava desaparecendo de seus olhos. E então Leandro viu. No reflexo das águas agitadas, ele percebeu algo que jamais esperaria. Clara não estava sendo aprisionada. Era como se ela estivesse se unindo à sombra, não como uma vítima, mas como uma aliada. Os olhos dela brilhavam com uma nova luz, e no fundo, uma força que antes era sua única proteção, agora estava se tornando sua armadilha. Clara, não! Você não pode fazer isso! O grito de Leandro soou na multidão, mas sua única resposta foi um sussurro quase inaudível. Eu sou parte disso. É meu destino. Com isso, um silêncio sinistro envolvendo o lugar. O que estava acontecendo era algo que Leandro não entendia. Clara era a chave, e em um instante cru o lago ressoou com um poder primitivo. Tudo em volta dele parecia tremer. O que era real e o que não era se misturava num ciclo interminável de horror. Mas então, como um relâmpago cortando o céu, a sombra se voltou para Leandro. Você pode escolher, herdeiro, abandonar sua linhagem ou aceitá-la completamente. As palavras soaram, como se também fossem um aviso. A verdade se despedaçava como vidro à sua volta. Ele olhou para Clara, agora empoderada, e para Miguel, que se debatia entre desespero e confusão. Pai, o que você sabe sobre isso? O medo crescia em Leandro. Eu não sei. Eu pensei que tinha feito o certo, Miguel gritou, sua voz desesperada. Durante anos, ele mentiu. A própria razão pela qual estavam naquela luta estava se desdobrando nas sombras. E então a sombra deu um passo à frente, envolvendo-os com uma neblina. O pacto não se rompeu, ele só se fortaleceu, e agora a verdadeira batalha começa. Leandro sentiu o chão sair debaixo de seus pés. O que estava acontecendo? A relação deles, todas as verdades e mentiras, se transformava em um labirinto sem saída. Clara, você precisa lembrar. Mas a resposta dela foi uma risada que gelou sua alma.
um eco repetido até se desfazer. Com um movimento repentino, todos se viraram. A única certeza era que a linhagem que tanto tentavam proteger agora ameaçava engolir tudo ao seu redor. E até onde aquela transformação os levaria? Chegou a hora de descobrir se poderiam escapar do legado que sempre conheceram ou se estariam condenados a sofrer sob as sombras eternamente. E, com um facho de luz cortando o céu, mais uma vez, algo extraordinário aconteceu. O lago começou a se agitar, e Leandro sentiu o coração disparar ao ver Clara e a sombra se unirem em um eco de poder. Uma explosão de água e luz surgiu, e os gritos da multidão tornaram-se um coro de desespero. Clara! O grito de Miguel foi um rugido de dor. Mas havia mais. Quando as águas se acalmaram, uma nova figura emergiu. Uma mulher que ninguém reconheceria, mas Leandro sentiu um frio na espinha. É a imagem exata de sua mãe, a mulher que eles sempre acreditaram ter morrido. Ela havia se transformado em algo imenso, etéreo, e agora estava diante deles, revelando uma verdade que poderia mudar tudo. Vocês não entendem ainda, disse ela, sua voz profunda reverberando como um eco nas águas. O que você acreditava ter perdido não morreu. Clara, você é a continuação de nosso legado. Você e Leandro não são apenas herdeiros. Vocês são uma parte fundamental de algo muito maior. Algo que foi prometido antes mesmo de vocês nascerem. As palavras da mulher cortaram o ar e Leandro sentiu um misto de prazer e angústia. Mãe! Ele nem sabia se poderia chamar alguém que parecia tão distante e tão próxima ao mesmo tempo. Sim, meu filho. A verdade que você busca está conectada a este lago. Ela se movia lentamente, como se as ondas a escolhessem. E o preço que vocês pagarão não será apenas a proteção do seu lar, mas o confronto da real linhagem que carrega. Miguel olhou em choque. O ar estava pesado com a revelação. Mas o pacto? O que isso significa para nós? Seu olhar estava perdido entre o alívio e o desespero. Significa que a verdadeira batalha ainda está por vir. A mulher olhou para a sombra, agora em simbiose com Clara. Ela não está perdida. A conexão pode ser a salvação ou a condenação. Agora é a hora de vocês escolherem quem se levantará e quem cairá nas águas escuras do esquecimento. As palavras da mulher reverberaram na mente de Leandro. E o que era antes uma luta entre eles se tornava um jogo mais complexo. O que significa ser um escolhido? A sombra e Clara eram agora parte do mesmo enigma. E no calor da revelação, Leandro sentiu um gera inteiro de possibilidades. Mas ainda havia uma pergunta a pairar no ar. A verdade que sua mãe trouxera salvaria sua família ou os consumiria para sempre? Leandro estava em pé, absorvendo cada palavra de sua mãe. A sombra e Clara agora dançavam juntas em uma espécie de harmonia, mas a realidade era que tudo estava prestes a desmoronar. Mãe, o que precisa ser feito? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas era carregada de desespero e anseio. Vocês têm que unir suas forças, mas também se lembrar de quem vocês são. A voz da mulher ressoou forte. O lago é um símbolo de suas raízes. Lute por ele, lute um pelo outro. Miguel, ainda em choque, olhou para a imagem de sua esposa e depois para seus filhos. O que você quer nos dizer? Como podemos fazer isso? A tremedeira na voz dele refletia o medo de perder tudo. Não havia mais espaço para mentiras. A sombra que engolfou Clara hesitou, como se confusa. Ela disse: "Você precisa decidir, jovem herdeiro. O poder é seu, mas a escolha é o que moldará o futuro." Clara, com aquele olhar,
Era como um espírito dividido, lutando para escapar das garras daquela força obscura. Leandro sentiu o medo escorrer pelas suas veias, mas algo maior começou a tomar conta dele. Uma chama de coragem. Sinto, filho do lago, eu sou parte dele e parte de tudo que amamos. E não vou deixar que essa sombra nos destrua. Juntos! Clara gritou, uma centelha de determinação em seu olhar. Se unirmos forças, podemos acabar com isso. Leandro sentiu a energia pulsar entre eles, um calor crescente que parecia aquecer sua alma. Miguel, percebendo a transformação de seus filhos, ergueu a cabeça. É verdade, nós somos mais fortes juntos. Vamos! Com um só movimento, os três se uniram, as mãos entrelaçadas, enfrentando a sombra. Uma onda de luz irrompeu de suas mãos, envolvendo-os em um brilho que ofuscava a escuridão. A sombra, atraída pela luz, começou a se contorcer, como se entrasse em choque. Não! Não pode! Ecoou a voz da criatura, como se estivesse perdendo seu poder. As águas do lago se agitaram, refletindo a batalha interna que acontecia. Leandro sentiu uma onda de memórias, risadas e todas as histórias que o lago guardava. Gritos ecoaram de dentro da água e a entidade começou a se desvanecer, lentamente, até que tudo ficou em silêncio. Quando a luz finalmente se dissipou, Leandro abriu os olhos. A sombra havia desaparecido e Clara estava ali, ao seu lado. Mas então, uma inquietação surgiu. O que eles haviam realmente libertado? O lago continuava a pulsar, aparentemente vivo sob a superfície. Clara sorriu, um sorriso familiar, mas havia algo mais, uma sabedoria. Agora começamos uma nova jornada, não é? Leandro assentiu. O futuro era incerto e uma nova missão espreitava no horizonte. Mas juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. Não só como irmãos, não só como família, mas como guardiões de seu legado. E com essa nova perspectiva, o trio olhou para as águas do lago, esperando. Eles sabiam que a batalha tinha mudado, mas a guerra pela preservação de seu lar e suas histórias estava apenas começando. Agora, preciso dizer uma coisa importantíssima. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para alimentar o algoritmo e continuar recebendo esse conteúdo incrível. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Estamos juntos nessa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho poderoso. Você precisa fazer isso agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos!